Capítulo 171. Quem-Texalotes, o caos está próximo. Você sabe o que é isso? André perguntou friamente. Quem então respondeu calmamente, é a chama fantasma do purgatório. Embora não possa queimar alguém, poderia torturar a alma de uma pessoa, o que faria a pessoa sentir uma eternidade de punição. Então você sabe o que aconteceria se não me contasse a verdade? André olhou para Ken com seus olhos profundos e escuros. Sim, Ken acenou com a cabeça, mas eu não menti, então não preciso temer nada. Ele adicionou. André então repentinamente de sua posição e reapareceu na frente de Ken, então me responda. Embora as almas dos astecas sejam mais poderosas do que as outras raças, não pode ser tão poderoso nem saber minha identidade como a manifestação. Ele agarrou o colarinho de Ken e o atraente bem alto. As astecas são mais do que você imagina, Lord Andras. Ken respondeu. As mentes dos astecas não residem neste reino, mas em algum lugar além de suas fronteiras. Os olhos de André brilharam com um brilho penetrante antes de soltar Ken. Ele então estalou os dedos e materializou uma pequena sala de interrogatório ao redor deles. O corpo de Ken voou e sentou-se em uma cadeira enquanto André sentou-se do outro lado. Então, me diga o que você sabe. André é estranho com um tom sério. Agora sendo capaz de explicar, Ken respirou fundo antes de explicar tudo. Embora você tenha apresentado o desenvolvimento do mundo desde a sua infância até o que é hoje, alguns ainda escapariam à sua atenção. Um deles seria a existência de nossa raça. Nossa veio raça de um pedaço de sangue do Criador quando ele estava dividindo seu espírito ao meio para criar você. Você e nossa raça puderam ser categorizados como irmãos da mesma origem. Vá direto ao ponto. André retrucou. Quem então me convidou? Nossa raça desenvolveu nosso império com grande prosperidade e força notável. Embora nossa raça fosse forte o suficiente para resistir à invasão espanhola, não contra-atacamos apenas por uma coisa, não precisamos, pois é o destino. Não, é porque eu não ajudei. André zumbou. Para isso, Ken apenas riu e respondeu, mesmo que você mesmo vá e tente nos salvar, um cenário inacreditável dos espanhóis chegando para nos colonizar aconteceria. A frota espanhola definitivamente dobraria e dobraria de tamanho assim que a primeira frota foi exterminados. Se toda a Espanha for exterminada, então Portugal seria o próximo a nos colonizar, até as colônias mais fracas, apenas para destruir os astecas. Como você saberia que isso aconteceria? André perguntou com alguma especulação. É por causa do nosso destino. As almas da nossa raça não pertencem a este reino, mas ao reino além dele. Pertencemos ao reino do Criador. Então, esse Criador de quem você fala, onde ele está? André perguntou de repente. Quanto a isso, eu não sei. Na verdade, ninguém sabe quando ele retornaria de seu domínio. Quem respondeu, mas é certo que ele retornará, pois é o destino. Maldito destino! André gritou de raiva, então, isso, tudo, é apenas uma existência falsa. Não, não inteiramente. Quem balançou a cabeça? Tudo veio da alma remanescente do Criador. Seu poder veio direto de sua fonte de energia. Quando ele retornar, ninguém sabe se ele deixaria este reino existir por conta própria ou se o reabsorveria em seu corpo. André ficou calado, pensando nas possíveis coisas que poderiam acontecer. Depois de um tempo, ele perguntou novamente, então, por que você queria me conhecer? Os astecas se juntarão a você para manter a ordem no reino. Quem respondeu com seriedade, o caos já está próximo. Está se aproximando. Nesse momento, bilhões, se não trilhões, de vidas seriam perdidas, e isso seria apenas o começo. Não sabemos o que realmente acontecerá, mas é melhor estarmos preparados. Quem terminou e esperou a resposta de André. André demorou muito para processar as informações que acabou de receber. Depois de um tempo, André finalmente perguntou, como os astecas me apoiariam com seu número supostamente escasso? Quem sorriu, os astecas não foram exterminados. Ele respondeu, há um lugar no centro do mundo que está no seu ponto cego, onde todos ficaram depois da colonização espanhola.
Nossos números estão na casa das centenas de milhões e estão se aproximando de 1 bilhão. Contanto que você peça nossa ajuda, nós responderemos. Então, eu tenho um pedido para sua corrida. Depois de alguma consideração, André olhou Ken diretamente nos olhos. O que é? As algemas dos mortais foram apagadas, o que significa que agora eles podem usar as leis e o arcano místico desde que saibam de sua existência. Quero que os astecas mantenham secretamente a ordem no reino mortal enquanto minha fundação e os outros deuses param as existências anômalas além de sua compreensão. Você pode contar conosco, Senhor Andras. Ken assentiu com compreensão. Depois disso, André enviou Ken para fora do reino quando eles voltaram para Suoyangdai. Antes que eu esqueça de perguntar, por que você quis me encontrar aqui? André perguntou a Ken com curiosidade. Ken riu e respondeu, Nanhan-Sanseong é um lugar muito místico, pois é um lugar onde você não pode ampliar seus sentidos. Outra é que com essa sequência de eventos, como você passando pela estrada Oairieseong, tudo se resumirá a um certo futuro. Ele então ficou sério enquanto continuava, outra razão é por causa de algo que está selado aqui. André pensou na primeira coisa que disse e assentiu. Desde que Nanhan-Sanseong foi construído, André nunca foi capaz de espiar lá dentro, o que o aterrorizou. Como resultado, ele enviou alguns de seus funcionários para realizar pesquisas lá. Ao ouvir o segundo motivo, embora quisesse saber qual era esse futuro, não se preocupou em perguntar porque tinha certeza de que quem manteria os lábios bem fechados sobre o assunto. Mas quando ouviu o terceiro motivo, ele estreitou os olhos abruptamente com suspeita. Embora ele não tivesse visto por si mesmo, ele ainda sabia que era um orbe vermelho sanguíneo feito de uma substância semelhante ao sangue. Ninguém sabe o que era o item ou ser selado, mas descobriu-se que parte da substância semelhante ao sangue que caiu do orbe era um sangue muito poderoso vindo do Malak, um ser que veio de uma entidade divina e uma entidade sinistra. O sangue dos Malak tem uma energia muito caótica e violenta dentro deles, então André ficou perplexo e surpreso quando o viu sendo usado como um selo formidável. O que você sabe sobre essa coisa? Questionou André. O selo, como você sabe, veio de um ser de puro caos. Portanto, é muito caótico e definitivamente não é adequado para uso como selo, mas esse mesmo recurso o contraria diretamente. Quem explicou? Há uma runa que foi escrita nos livros de nossos ancestrais que aborda exatamente esse problema, a runa de Aesheiares. Você quer dizer que Aesheiares, o grande demônio dos selos gloriosos, tem sua própria runa? André perguntou com dúvida. Sim e não. Quem respondeu, a runa só recebeu o nome dele por nossos ancestrais, mas não foi feita por ele. A runa de Aesheiares vem do universo além de nós, feita pelo Criador desde os dias anteriores. É uma runa que pode quebrar qualquer selo feito a partir do caos. Embora o selo de sangue Malak seja muito formidável, ele não teria chance contra a runa do Criador que o neutraliza totalmente. Ele explicou com uma pitada de orgulho em sua postura. Então, André pensou por um momento antes de continuar, venha comigo. Ele então se virou e desceu. Atrás dele, Ken se levantou e correu para André. Abaixo de Suoyangdai está o Santuário Sanglioljon. Lá dentro estavam os pesquisadores da fundação que guarda o Poço Malak, onde o selo Malak estava armazenado. Presidente. Os pesquisadores curvaram-se para ele em saudação, você gostaria de descer? O professor Liung perguntou com incerteza. Todo mundo sabe o quão rígido o André pode ser e, por muito tempo, ele nunca chegou perto dos perímetros do lugar. Então, quando o professor Liu viu em Sanglioljon, ele testou se o presidente estava realmente com medo do que havia dentro ou se ele estava apenas cauteloso com todos. André acenou com a cabeça, quero dar uma olhada no selo. Ele respondeu. Os olhos do professor Liung brilharam de alegria e ele respondeu, como desejar, presidente. Venha comigo, ele disse com alegria enquanto corria para dentro do prédio.
Dentro do santuário Sangliógeon, embora houvesse de alguma forma desconectado do palácio devido ao seu isolamento dentro da floresta, muitas pessoas ainda queriam visitá-lo, mas poucas pessoas tinham a possibilidade de entrar, com as restrições impostas pelo governo coreano que foi influenciado por uma fundação. O santuário foi o local onde está contido a lápide mortuária do falecido rei e fundador do reino de Baekje. Fim do capítulo. Capítulo 172 O selo de Malak, rei sanguíneo. Dentro do santuário Sangliógeon, embora houvesse de alguma forma desconectado do palácio devido ao seu isolamento dentro da floresta, muitas pessoas ainda queriam visitá-lo, mas poucas pessoas tinham a possibilidade de entrar, com as restrições impostas pelo governo coreano que foi influenciado por uma fundação. O santuário foi o local onde está contido a lápide mortuária do falecido rei e fundador do reino de Baekje. Porém, não é seu único uso. Com a forma como os edifícios foram construídos, utilizando as energias da terra como mais uma forma de proteger o local, isso mostra que é também um dos motivos, juntamente com Suyeongdae e Yeonmugon, pelo qual o Nanhan Sanseong permanece de pé, até hoje. Caminhando até a entrada, Andre e Ken foram prolongados pelo professor Lee até o portão verde com um símbolo em Yang no meio. Ninguém, nem mesmo o governo, tinha ideia do que havia dentro de Sangliógeon quando foi proibido pela fundação ser visitado por qualquer pessoa. Como resultado, o único lugar que os turistas poderiam visitar seria em qualquer lugar, menos no santuário. A única forma de ver o santuário seria através de satélite via satélite. Nanhan Sanseong também foi proibido de ser invadido pelas tropas da fundação por causa da existência do santuário e da incapacidade de André de ampliar seus sentidos aqui. Limitar as pessoas próximas diminuiria suas perdas quando algo terrível acontecesse. Esta ocasião foi apenas uma exceção. Primeiro, ele não esperava que quem os convocasse aqui e, segundo, ele está aqui, então seria capaz de mantê-lo se necessário. O professor Lee então se virou para eles e disse, vamos entrar. Ele então abriu o portão, revelando a visão do interior. Os olhos de quem se arregalaram de descrença quando ele olhou para dentro, o que é isso? Ele pronunciou com arrepios. Andre olhou em volta com solenidade antes de entrar. Inspirando, quem o seguiu. O que se podia ver num satélite não chega nem perto do que realmente havia dentro do santuário. Uma cor vermelha sanguínea cobria todo o lugar. No meio do solo, um enorme buraco abrangia quase todo o terreno, enquanto abaixo parecia ser de onde se originava a luz vermelha. Este lugar cheira a uma aura desagradável. André murmurou. O selo está abaixo. Atualmente, ele está sendo mantido pelas correntes espirituais que desenvolvemos. Professor Lee disse antes de se segurar na escada e descer. Não vamos perder tempo com isso. Andre interrompeu antes de pular, chocando o professor Lee. Presidente! Ele gritou. De repente, ele sentiu algo puxando-o antes de cair da escada. Fechando os olhos, aceitando as circunstâncias, o professor Lee pensou consigo mesmo. Acho que é isso. Lágrimas caíram por seu rosto quando de repente ele ouviu uma voz. Por que diabos você está chorando? A voz perguntou. Já estou no purgatório? Ele perguntou de volta. Não me arraste com você. André repreendeu e deu um tapa na cabeça do professor. Isso dói. O professor lhe choramingou enquanto acariciava sua cabeça dolorida. André acenou com a mão, pegando quem que o seguia. Você realmente confia em mim, não é? Ele riu. Você mesmo pode me enviar para outras dimensões. Coisas como evitar que alguém caia seriam esperadas de você. Quem riu enquanto caía de pé. Depois de garantir que os dois não foram feridos, Andre olhou para o orbe de sangue brilhante que é do tamanho do globo Moa. Amarrando-o havia correntes azuis enraizadas nas paredes. Você sabe o que fazer? André olhou para Ken. Em resposta, Ken assentiu antes de tirar um livro antigo de uma sacola atrás dele. Quer saber, você pode sair agora, professor Lee. Seria muito perigoso com você aqui. Andre falou de repente e se virou, olhando para o professor que estava atrás deles. Mas, sem mas,
André disse antes de acenar com a mão, expulsando o professor Lee do santuário. Pode continuar, André disse enquanto olhava para Ken. Ken então pegou um pincel semelhante a um pincel de caligrafia e balançou-o no ar. Embora não houvesse tinta, numerosas runas apareceram no ar e começaram a flutuar lentamente em direção ao orbe de sangue. Depois de pouco mais de uma hora, runas douradas de diferentes tamanhos finalmente cercaram o orbe. Ken estava totalmente coberto de suor e ofegante. Ele então olhou para André e perguntou, Senhor Andras, agora preciso da sua ajuda. André acenou com a cabeça, faça o que você precisa fazer. Inspirando, Ken juntou as mãos, com o pincel entre elas. Círculos mágicos começaram a se formar e envolver suas mãos. André então caminhou em direção a Ken e levantou as duas mãos, colocando-as nas costas. As veias de André então viraram ouro, transferindo uma enorme quantidade de energia para suprir o rápido consumo de Ken. Alguns minutos depois, Ken finalmente levantou a mão que segurava o pincel e começou a desenhar traços intrincados, formando lentamente uma runa incrivelmente complexa que irradiava uma aura sufocante. Como se sentisse perigo, o selo de sangue reagiu e tentou atacar Ken, mas foi finalmente detido pelas runas que o cercavam. O selo de Malak atacou desesperadamente com toda a sua força, corroendo inúmeras runas no processo. André então levantou a mão direita e usou o dedo para desenhar no ar antes de lançar a runa recém-criada para complementar as áreas corroídas. A batalha tornou-se acirrada, com André constantemente transferindo energia para Ken e desenhando runas para se defender contra os ataques do selo. Como resultado, André foi forçado a dar tudo de si, transformando-se em sua forma Godkin enquanto lutava contra o selo. Eu não esperava que este selo fosse tão poderoso. André ofegou de exaustão. De repente, uma figura translúcida se manifestou acima do selo, assustando André. Deixe este lugar, Godkin. Porque você é alguém que reconhecemos, estou lhe dando uma cara ao deixá-lo sair ileso. Você. André olhou para a figura com ódio, bem, eu não esperava que fosse você, pequeno rei sanguinário. Ele respondeu friamente. Lembrando-se dele, André ficou irritado e furioso. O rei sanguíneo foi um dos terrores mais antigos da Terra. Certa vez, ele massacrou mais da metade da civilização de sua época apenas por diversão. Como punição, André e os seres mais poderosos da época se uniram para lutar contra ele. Eles levaram 3 anos para finalmente derrotá-lo e desmembrá-lo em diferentes partes, separando-o em vários lugares distantes uns dos outros. Humph, o rei sanguinário bufou, a coisa que está selada aqui é inútil para você, Godkin. Você não precisa disso. Ele convenceu André mais uma vez. Se você não gosta que eu faça isso, ficarei ainda mais satisfeito em fazê-lo. André brincou divertido. O rei sanguíneo então bufou antes de dizer, então, você me deixa sem escolha. O rei sanguíneo levantou a mão e reuniu uma intensa quantidade de magia que cercava o local. Ele ia jogar neles quando foi interrompido por alguma coisa. No começo havia o vazio. Depois veio o Criador. Com a origem da criação e as leis colocadas por ele, nada dentro dos reinos irá atrapalhar meu caminho. Quem cantou com poder antes de dar o último golpe necessário para que a runa fosse completada. Como esperado, assim que o último golpe foi dado, a runa iluminou-se com um brilho excepcional e disparou em direção ao selo. O rei sanguinário gritou e jogou a magia que reuniu na runa voadora. André, que foi esquecido, zombou e apontou para o projétil antes de apertar as palmas das mãos. Como magia, de repente ele se comprimiu e desapareceu, deixando a runa passar por ele e atingindo o orbe com sucesso. Não! O rei sanguinário gritou antes de desaparecer. O orbe vermelho sangue então se expandiu. André acenou com a mão para cima, convocando uma espessa barreira de energia. Um segundo depois, o selo de sangue explodiu violentamente, criando uma enorme confusão de sangue ao redor. Quando o selo foi liberado, o item selado foi, obviamente, mostrado a todos.
Era um códice antigo que parecia ter passado por inúmeras épocas com sua capa de bronze com imagens de runas esculpidas por toda parte. Ele tinha uma barreira esférica incorpórea do tamanho de 3 bolas de basquete que o cercava e que parecia proteger o códice. André dissipou a barreira que os protegia enquanto olhava para o códice em choque. Impossível! Essa coisa já não existe. Ken, que estava olhando diretamente para ele, inclinou a cabeça confuso. Isso não é um livro antigo. Ele então se virou para André e viu sua expressão incrédula. Você sabe o que é o livro? Ele perguntou. Você não conhece esse códice? André perguntou de volta sem olhar para Ken. Não há registro deste item em suas profecias ou histórias. Ken balançou a cabeça. Não. Por quê? Este livro é importante. Ele engasgou e se virou para olhar o livro novamente. Fim do capítulo. Capítulo 173 Antologia de Salomão. Você disse que sua raça não se concentra neste reino, mas no reino além. Ele murmurou. Sempre pensei que ele era de um reino superior que é inimaginável até para mim, então pensei que talvez um registro dele estivesse escrito nos livros de sua raça. Ele fechou a mão em punho enquanto olhava para o livro com uma apreensão profunda, ou talvez medo. André caminhou pesadamente em direção ao livro sem desviar o olhar dele nem por um segundo. Ele então disse com um tom pesado: nas lendas de hoje, foi dito que ele governou Israel com sua glória e riquezas. Mas como alguém que viveu desde tempos imemoriais, posso ter certeza de que eles são tolos por pensar assim. Ele era um ser que existia muito antes do surgimento do primeiro átomo da fundação de Israel. Ele não era um rei de Israel, mas uma lenda das lendas para eles. Ele não governou Israel, ele governou todo o Ocidente. Ele não era nenhum rei, porque era um Deus mortal que habitava nas terras dos vivos, dos condenados e do divino. Ele era alguém que não apenas subjugou os demônios, mas os criou-los. Ele é um ser que era temido pelos deuses antigos e é temido pelos deuses até hoje mais do que pelos pares de suas épocas, e alguém que comandava algo tão angustiante e proibindo que nenhuma anomalia ou Godkin possa se igualar. Mesmo sendo um mortal, ele fez os deuses se ajoelharem e chorarem, seus subordinados tremerem de terror e até me fez vacilar, o que ainda abomino até hoje. Essa mesma pessoa criou algo e armazenou todo o seu conhecimento dentro dele. Sua capa, forjada nas chamas de Sigilium. As páginas, colhidas das peles de anjos e demônios e espíritos. Sua tinta, criada pela mistura do sangue dos mesmos seres que foram usados para criar suas páginas e com leis embutidas nelas. Era um item de poder supremo, algo que todo ser, mortal, demônio e Deus, cobiçava muito. Antologia de Salomão. Ele estendeu a mão direita assim que ficou na frente dela e tocou a esfera. A esfera soou ao resistir a mão de passar por ela. André tinha os olhos cheios de determinação enquanto continuava a abrir caminho através da esfera. Depois de um tempo sem progresso, André também estendeu a mão esquerda para ela além de direcionar sua energia avassaladora para dentro da esfera, invadindo seus núcleos mágicos com uma precisão assustadora. Linhas vermelhas que se conectam a diversas matrizes então se revelam, circundando toda a superfície da barreira. Runas intrincadas e complicadas emergiram da esfera enquanto vários círculos mágicos que a rodeavam como órbitas se materializavam além dela. André olhou para a série de formações que foram colocadas apenas para proteger o códice com choque e espanto, e esse monstro Solomon realmente está fora deste mundo. Ele estalou a língua e gaguejou com imensa descrença. Embora tenha ficado surpreso, ele ainda não desistiu de pegar o livro. Só se tornou um estímulo de ainda mais determinação para tê-lo. Atrás dele, Ken, cuja existência foi esquecida, falou com incerteza: posso ajudar em alguma coisa. A única ajuda que você pode oferecer é não contar a ninguém sobre isso. Quanto ao processo de abertura, acho que não, Ken. André imediatamente respondeu: essa barreira que protege a antologia de Salomão é algo sobre o qual até os deuses não teriam ideia, não sendo capazes de fazer nada. Eu mesmo estou apenas tentando. Ele suspirou.
De repente, ele sentiu seu corpo ficar confortável, como se estivesse livre de um fardo. Ele arregalou os olhos e se virou para ver quem em posição, com o pincel na mão. O que é aquilo? André perguntou incrédulo. Uma runa que fortalece o hospedeiro ao liberar seus laços do mundo mortal e se conecta parcialmente ao grande além. Quem respondeu, então moveu o pincel mais uma vez, criando outra runa. Depois de um tempo se movendo, Quem de repente pegou uma faca com a mão esquerda antes de jogar a escova no ar e cortar rapidamente a palma direita, deixando uma enorme quantidade de sangue escorrer. Quem? André gritou em choque, mas foi abafado pelo eco e retumbante voz de Quem quando ele pegou o arbusto que caía. Eu uso meu sangue como catalisador. Invoco a runa Melonticus. Eing. Um som estridente reverberou nos arredores enquanto tudo ao redor de André se transformava em prismas e cristais, uma espécie de espelhos, enquanto espinhos subiam de todos os tipos de direções diferentes. Luzes douradas saltaram de tudo e finalmente atingiram a esfera. Embora André estivesse vendo tudo mudar, algo ainda parecia errado. O que é isso, Quem? André perguntou em choque e confusão, o que está acontecendo com tudo? Quem ofegou enquanto respondia à sua pergunta, eu, criei uma runa Melonticus, e coloquei em você. Você está agora dentro de um estado de clarividência temporário, permitindo que você veja inúmeras probabilidades para suas ações. Isso é tudo que posso fazer agora. Ele disse as palavras com dificuldade antes de desmaiar. Embora André estivesse chocado com a rapidez do desmaio de Quem, ele não podia mais parar. Ele concentrou sua atenção no selo com pura determinação para abri-lo. Ele direcionou sua energia para certas partes enquanto comandava a energia para se infiltrar em suas configurações a partir de sua estrutura interna. De repente, um prisma que estava à sua frente mostrou uma imagem do selo explodindo violentamente, assustando André. Ele recuperou sua energia de onde queria direcioná-la e tentou uma abordagem diferente. Depois de inúmeras tentativas, ele viu o mesmo número de falhas, algumas delas incluindo o selo se expandindo e contendo todos dentro, o selo sugando sua energia, destruindo assim toda a estrutura do reino, e o selo liberando uma tremenda quantidade de energia afiada e transformando tudo em pó. Houve também um método que ele viu do prisma que lhe mostrou seu futuro, que ele conseguiu abrir um pequeno buraco no selo, o que o deixou feliz, mas imediatamente viu um enorme exército descendo dos céus, do submundo e do submundo, outros reinos Godkin. Vendo isso, André estreitou os olhos com apreensão. Ele ficou surpreso que os outros Godkins sentiram imediatamente a existência do códice. Então, para se preparar, ele examinou o selo o tempo todo, enquanto olhava todas as combinações possíveis para abri-lo. 3 minutos depois, ele ficou chocado quando seu estado clarividente desapareceu repentinamente, com os prismas desabando, como se estivesse retornando ao vazio. O que está acontecendo? André exclamou confuso. Seu estado de clarividência terminou. Do nada, uma voz que fez André sentir as vicissitudes do tempo passar por ele ressoou ao seu redor, como se sua existência o envolvesse. Quem é você? André perguntou nervoso. Como alguém que viveu desde o início dos tempos, esta foi a primeira vez que uma voz o fez sentir-se insignificantemente jovem. Sou alguém, ninguém, alguma coisa, nada. Eu mesmo não sei realmente o que sou. O que sei é que existo desde que existi. A voz respondeu. André franziu as sobrancelhas, tentando entender o que dizia. Depois de um tempo sem entender, ele fez à voz a pergunta que queria saber: o que é o estado clarividente? Como posso usá-lo novamente? Isso, eu posso responder. A voz respondeu: o estado clarividente torna a pessoa capaz de ver os eventos futuros e a causalidade de tudo e de qualquer coisa. Geralmente não poderia ser usado intencionalmente, pois investiga as leis maiores e vai contra as grandes leis que regulam a causalidade e o karma. Aqueles que o usarem seriam afetados por um ataque da consciência do universo. Ninguém poderia prever como a consciência puniria o usuário, mas como o universo o possui, tudo é afetado pelo karma.
Então, como a runa Melonticus pode dar ao hospedeiro a habilidade de usar o estado clarividente intencionalmente? Quando a voz ouviu sua pergunta, ela riu de uma forma divertida. Você não usou isso intencionalmente, foi concedido a você temporariamente. Se você pudesse usá-lo intencionalmente, você não estaria me perguntando isso agora. Ele respondeu: então, o que é a runa Melonticus? É do grande além, criada pelo Criador. É criada por alguém que está relacionado comigo. Sou o avatar do Criador. Não se sabia o que a voz estava sentindo quando riu alto. Depois de um tempo, a voz respondeu com uma risadinha: a runa Melonticus do que você está falando e que resta dentro de você é uma cópia inferior de uma runa inferior que é copiada de outra runa do universo que é criada a partir de outra runa. Quanto à sua outra pergunta, você tem a aura de um criador, mas eu não reconheço o espírito dele, então talvez ele seja um criador. Um criador? O que você quer dizer? Ele não é o criador. André fez outra pergunta que não estava clara para ele. Fim do capítulo. Capítulo 174 A Sociedade. Um criador? O que você quer dizer? Ele não é o criador. André fez outra pergunta que não estava clara para ele. Você não precisa saber algo que está além de você por enquanto. Você deve primeiro quebrar as amarras de ser um avatar e se tornar um criador. A voz de repente ficou fria antes de desaparecer. André sabia disso porque sentiu a passagem da aura da voz que o fazia sentir-se jovem. O que é aquilo? André murmurou com choque estampado em seu rosto. Desde toda a sua existência, ele se considerou uma das existências mais elevadas em todos os reinos, e a única existência que se mostrou difícil de derrotar para ele seria Salomão e alguns seres misteriosos que podem ser contados com uma mão. Embora Salomão seja poderoso a ponto de fazê-lo tremer, a presença daquela voz era tão poderosa e ele tem certeza de que ela ainda estava escondendo sua aura dele, seja por ser gentil ou porque o vê como um verme insignificante, que não tem o direito de sentir totalmente a sua energia gloriosa. Embora esta experiência tenha mudado toda a sua perspectiva sobre este mundo e os reinos, ele ainda tinha que fazer o que eu precisava fazer: viver. Este encontro apenas o tornaria mais cauteloso sobre existências misteriosas que ele não conhece. Inspirando, André fez seu olhar para o orbe que contém a antologia de Salomão antes de mantê-lo dentro de seu espaço pessoal que está separado do mundo. O código, sendo um item repleto de tremendo poder e conhecimento que é e será cobiçado por todo ser que o descubra, precisa ser protegido e contido em um local que não existe, viva ou morta, veria ou sentiria. Nenhum lugar, exceto seu reino independente, tem esse luxo. Feito a partir de sua alma depois de muitos processos agonizantes, é um espaço onde ele é o único que pode acessar tudo o que está dentro dele. Depois de ficar com o orbe, ele se virou e foi até Ken, que ainda estava dormindo. Ele forneceu seu estado e, quando teve certeza de que estava bem, carregou-o no ombro esquerdo antes de saltar para a superfície. Quando chegou à superfície, já estava com a cor normal restaurada, sem uma tonalidade vermelha sangue espalhada por todo o lugar. Antes de sair, ele primeiro se virou e fez um gesto amassado com a mão direita. O enorme buraco se fechou e se consertou como se não houvesse nada de errado com ele antes. O que aconteceu com ele? Do lado de fora, o professor Lee exclamou preocupado ao ver André saindo com Ken no ombro. André olhou para o professor Lee com um aceno de cabeça tranquilizador: não se preocupe, professor. Ele apenas desmaiou e seu estado é normal. Ele estava apenas sobrecarregado, eu acho. Ele respondeu. Então, vamos levá-lo para a enfermaria. O professor Lee disse e olhou para os outros pesquisadores atrás dele e acenou para eles. Eles correram para André e estenderam as mãos para ele. Nós o carregaremos, presidente. Depois de analisá-los, André entregou Ken aos pesquisadores antes de se voltar para o professor Lee. Ligue para o tenente HN e Felipe para virem me encontrar em Suoyangdai. Diga a eles que preciso falar com eles. Ele pediu. Afirmativo. O professor Lee assentiu antes de virar para o lado e pegar um transmissor de rádio e entrar em contato com os dois tenentes.
Enquanto o professor fazia isso, André já havia ligado o motor de um SUV e subido até o topo, onde fica o posto de comando. Depois de chegar, ele entrou direto e sentou-se de pernas cruzadas em uma esteira enquanto esperava a chegada deles. Um minuto depois, um SUV apareceu e parou ao lado do carro que André usava. Os dois tenentes saíram do carro e caminharam até ele em ritmo acelerado. Você precisa de nós, presidente? O tenente AHN perguntou com uma cara séria. Saia de Nanhan Sanseong. Estou removendo a proibição para todos os funcionários. Presidente, o tenente AHN exclamou. E quanto ao perigo dentro de Sanglioljon? Ele perguntou. Assim que as palavras escaparam da boca do tenente AHN, ele imediatamente ficou azul e caiu, chocando o tenente Felipe. Ninguém além dos pesquisadores e protetores conhece o perigo dentro de Sanglioljon. André pronunciou friamente. O sangue do tenente AHN gelou, seu corpo ficou imóvel. O ar dentro dele foi sugado como um balão solto. Felipe estremeceu com o que viu. André então se moveu, estendendo a mão em direção ao cadáver. Quando segurou a cabeça do tenente AHN, fechou os olhos e suspirou. Eles se infiltraram na fundação. Ele disse enquanto o corpo do tenente AHN se desintegrava. Quem? Embora o tenente Felipe estivesse aterrorizado com o que aconteceu com o corpo de AHN, ele ficou ainda mais chocado com o primeiro ao engasgar, perguntando, a sociedade. André respondeu assim que voltou ao seu lugar, não esperava que eles entrassem em nós sem que eu percebesse. Os olhos do tenente se arregalaram assim que ouviu isso de André. A sociedade já é tão adepta? Eu penso que sim. Ele assentiu e zombou. Quase não há ninguém que possa escapar da minha vista, e os homens daquele bastardo conseguiram. Pensando até agora, André imediatamente pegou seu telefone e discou para mimetismo. Para que você precisa de mim, presidente? Mimetismo perguntou atrás do telefone. Quero que você convoque imediatamente uma reunião entre os diretores continentais da fundação. Diga-lhes para se reunirem na Corte da Neve. Afirmativo, presidente. O presidente Mimetismo respondeu. André encerrou a ligação e se levantou da almofada. Vamos. De volta à enfermaria, quem finalmente se moveu enquanto abria lentamente os olhos. Senhor Ken, você está acordado? O médico que cuidava dele exclamou e perguntou rapidamente. Ken grunhiu enquanto tentava se sentar. O médico o ajudou a se levantar enquanto ele sinalizava para as enfermeiras atrás dele chamarem o professor. Quando as enfermeiras foram embora, Ken perguntou ao médico enquanto estremecia de dor, onde está Lord ANDR, quero dizer, presidente Ouroboros? O presidente está conversando com os tenentes atualmente. Ele verá você mais tarde. O médico respondeu. Ok. Ken assentiu e recostou-se na cabeceira da cama. Um tempo depois, o professor lhe entrou correndo e correu preocupado para Ken. Você está bem, Sr. Ken? Ele perguntou. Ken acenou com a cabeça em resposta, estou bem, professor. Você não precisa se preocupar. Ele respondeu. Você e o presidente descobriram o que há dentro do selo de Malak. Professor lhe perguntou com olhos brilhantes. Receio que seja confidencial, professor. Ordens do presidente. Ken riu ironicamente. Estou envolvido com o selo há anos. Não pode ser que eu também seja um daqueles que não tem permissão de conhecer esse conhecimento confidencial. O professor lhe estreitou os olhos com desgosto. Não é isso, professor. É extremamente crucial e tem um efeito monumental em tudo, então o presidente decidiu manter isso em segredo. Quem manteve e repetiu o que queria dizer. Apenas me diga, pelo amor de Deus. O professor Lee de repente gritou com firmeza enquanto agarrava o colarinho de Ken com as duas mãos. Os olhos de Ken se arregalaram de choque quando ele olhou para os olhos ardentes do professor que estava na sua frente. Ken imediatamente atirou a mão para o lado, onde está sua bolsa que contém seu pincel. Vendo isso, o professor Lee zombou e acenou com a mão na direção de Ken. Uma pulseira dourada apareceu e foi presa ao pulso de Ken e presa na cabeceira da cama.
Quando quem tentou usar a outra mão, o professor Lee imediatamente fez a mesma coisa. O professor Lee gargalhou maldosamente e olhou para Ken divertido. Você não pode fazer nada agora, seu azteca. Ele zombou. O que você quer? Ken lutou para se libertar, mas em vão. Ele olhou para o professor com raiva. Oh, não seja tão ingênuo, azteca. O professor rosnou irritado. Você sabe o que eu quero. Ele agarrou violentamente as bochechas de Ken, sacudiu-o e sibilou. Quero saber qual item, ser ou lugar proibido está dentro desse selo enigmático e poderoso. Quero saber que poder ilimitado existe além dele. Ele jogou a cabeça de Ken para o lado e se virou, fantasiando, como pesquisador, quero saber tudo e me tornar infinitamente forte. Ele se virou loucamente e rosnou, quero aniquilar essas anomalias e acabar com sua existência estúpida, e é por isso que entrei para a sociedade. Ele lentamente inclinou as costas e riu descontroladamente. Você é da sociedade? Ken engasgou com o choque. Sim, fazer parte da fundação é chato. Eles só querem estudar anomalias. Porque não podemos simplesmente matá-los. Podemos acabar com todo esse absurdo se fizermos isso. O professor respondeu loucamente. Você está fora de si. Ken sibilou. Estou louco desde que minha irmã foi morta por uma anomalia, estúpido. A outra parte cuspiu. Ken permanece em silêncio. Ele não tinha nada para responder ao que escolheu, então teve ideias sobre como escapar. Fim do capítulo. Capítulo 175. Chris Simmons. Apenas me diga o que preciso saber, azteca. Então você pode sair ileso. O professor Lee falou mais uma vez. Ken não respondeu. Apenas responde a porra da pergunta ou vou pulverizar sua cabeça. O professor Lee finalmente perdeu a paciência e correu em direção a Ken com o punho erguido no ar, pronto para dar um soco. Espalhe. Sem aviso, a cabeça do professor de repente explodiu em pedaços de matéria cerebral ao redor das paredes, do teto e do chão da enfermaria. Ken empalideceu diante do local enquanto o professor sem cabeça estava na sua frente. Um tempo depois, a carcaça caiu, mostrando a quem estava atrás do professor, André. Senhor Andras! Ken exclamou. André fez um movimento oscilante com os 2 dedos nas pulseiras dos pulsos do primeiro. As pulseiras foram então abertas, libertando Ken de suas almas. Obrigado por me salvar, senhor. Ken curvou-se para André com sinceridade. Eu apenas fiz o que preciso fazer, aniquilar espiões e traidores. André respondeu com indiferença. A sociedade se infiltrou na estrutura interna da fundação. Acho que é hora de fazer uma limpeza. Ele murmurou enquanto olhava para o sul, pensando profundamente em algo. Depois daquele dia, todos da fundação saíram imediatamente de Nanhan Sanseong. Alguns que vieram e não tinham obrigações visitaram o local, enquanto outros agendaram outros dias para visitar o local recém-disponibilizado. Andre deixou Ken na Coreia enquanto ele ia para o aeroporto e embarcava em seu jato, voando para noroeste, em direção ao grande domínio dos redes, a União Soviética. Não se aprofundando muito na enorme nação por enquanto, o jato foi diretamente para a Ilha da Revolução de Outubro para descer. Assim que desembarcaram, foram recebidos por soldados vestindo um traje de camuflagem da tundra ártica com um distintivo da União Soviética cercado por um dragão comendo o rabo, um Ouroboros, nas ombreiras. São soldados soviéticos que estavam sob o comando de um general especial dos sovietes que está subordinado à Fundação, a Brigada Infinita. Presidente, damos-lhe as boas-vindas à nossa humilde morada. O homem que liderava o grupo cumprimentou-os com forte sotaque russo. Ele era um homem musculoso cuja aparência poderia ser descrita como alguém que sobreviveria na tundra siberiana. Seus olhos afiados perfuravam as almas como um ceifador olhando para sua pessoa. Obrigado, Coronel Tsarovsky. Andrei acenou com a cabeça em agradecimento. Vamos. O Coronel Tsarovsky perguntou enquanto apontava as mãos para dentro da ilha. Sem mais delongas, eles imediatamente entraram na terra gelada. Eles foram até um iglu ao lado do Estreito do Exército Vermelho e entraram nele.
Embora por fora parecesse um iglu, por dentro levava ao fundo da ilha, onde a tecnologia oculta da fundação é mantida longe dos olhos do público. O Hoover está pronto? Andre perguntou ao coronel atrás dele. Sim, presidente. O coronel Tsarovsky assentiu. O Hoover está preparado, carregado e carregado. Bom. Quando chegaram a uma varanda abaixo da ilha, viram um enorme campo cheio de hovercrafts, veículos e quadrimotores que pareciam ter saído de um filme de ficção científica. Numerosos pesquisadores vestindo jalecos e soldados armados até os dentes podiam ser vistos vagando abaixo. Ao descer as escadas, o coronel Tsarovsky explicou como o Hoover se desenvolveu. Nos últimos 2 anos, melhoramos e desenvolvemos os nanopulsares e os materiais do hovercraft, usando selênio de primeira linha para construir seu esqueleto, tornando-o silencioso, mais suave e mais rápido para passar por ventos fortes. Os pulsares também foram atualizados usando o Pulsar Nanotech, que pode aumentar a velocidade de flutuação e diminuir o consumo de energia dos pulsares quádruplos. O holoprojetor que a aeronave está usando também utiliza nanopartículas para projetar imagens e mensagens de sinais. O projetor também está presente em todos os cantos do Hoover, aumentando as capacidades furtivas da nave. Com a onda de interferência seletiva em torno do hovercraft, nenhuma tecnologia é boa o suficiente para rastrear esta obra-prima. Enquanto ouvia, Andre olhou para o elegante hovercraft preto sendo cuidado no meio do campo. Sua estrutura é tão larga quanto uma sala de aula típica e sua altura não é inferior a 5,7 metros. No meio do campo, eles foram recebidos por uma pessoa que o próprio André conhecia há muito tempo. Você está aqui, diretor Chris. Andre sorriu enquanto estendia a mão. Não há necessidade dessas formalidades, Andre. O diretor Chris, um homem de 80 anos, sorriu de volta ao apertar a mão de André. Rindo, Andre agarrou Chris enquanto caminhavam juntos. A diretora Chris, também conhecida como Chris Simons, era conhecida pelo pessoal da fundação como uma das mais enigmáticas diretoras continentais responsáveis pelo continente europeu. Para Andre, porém, Chris Simons é uma camarada, uma colega dos primórdios da humanidade, há cerca de 500 milhões de anos. Chris Simon NS era um homem normal dentro de um reino normal que vivia nas antigas terras que hoje constituem a Europa e a África. Na Idade Média, ele entrou para a força militar daquele reino e se tornou uma lenda viva ao colher inúmeras vidas. Infelizmente, sua glória também se tornou o motivo de sua queda. A realeza daquele reino temia a sua existência e ordenou a sua execução anos após a guerra. Obviamente, como alguém que matava muito, Chris era muito habilidoso e quase ninguém consegue capturá-lo. Embora ninguém possa, ele ainda não conseguiu ficar dentro do reino que o estava caçando, então ele viajou e permaneceu dentro de uma caverna por séculos, vivendo da matança de feras e monstros. Aos 90 anos, ele conheceu Andre, que já era recluso na época, derrotando recentemente o homem do outro mundo, Solomon. Juntos, eles lutaram contra feras dentro da floresta e às vezes migraram para outras. Eles se divertiram, lutando contra diversos tipos de monstros, até mesmo lutando contra uma anomalia que governava a floresta. Mas, como mortal, ele chegou à velhice e finalmente morreu aos 140 anos. Embora André estivesse triste, ele não fez nada para curar Chris nem nada. Mas, inesperadamente, 15 anos depois, André conheceu um menino de 10 anos em sua jornada que o chocou quando o menino chamou seu nome. Era o Chris, mas ele reencarnou com as memórias intactas. A partir daí, André e Chris continuaram sua jornada, com André treinando Chris em algumas artes. Mas chegou a hora de Chris mais uma vez, quando ele morreu pela segunda vez. Mas, esperando por outra reencarnação, André sorriu quando Chris deu seu último suspiro. E assim como ele esperava, André viu Chris mais uma vez 20 anos depois, como uma adolescente de 15 anos.
Eles finalmente descobriram que Chris tinha uma alma misteriosa que lhe concede a capacidade de não ter necessidade de passar pelos caminhos da reencarnação e, em vez disso, continuar sua vida diretamente com suas memórias e algumas de suas habilidades e talentos de sua vida passada intactas. Tendo passado por inúmeras vidas e mortes e experimentando estilos de vida diferentes, Chris desenvolveu um nível de força e habilidade semelhante, se não maior, ao de Andre, embora Andre esteja confiante de que seria capaz de derrotar Chris com sua autoridade como a manifestação da vontade e criação do mundo. Com Chris, Andre criou a Fundação Ouroboros, tendo todas as riquezas de vidas passadas de Chris combinadas com as de Andre para se tornar a fundação da fundação. Com as reencarnações de Chris, André criou uma falsa linhagem para ele, sendo o Diretório Continental Europeu um título herdado da linhagem Simons, solidificando assim o domínio de Chris sobre o cargo de diretor. No século recente, Chris participou de diversos eventos de escala mundial, como as duas guerras mundiais e os conflitos das organizações mundiais ocultas da década de 1990, com ele liderando as forças da Fundação para exterminar uma das 7 organizações mundiais ocultas, Primus N***I. Então, como está a vida até agora, Chris? Andre perguntou enquanto caminhavam para o Hoover. Chris inclinou a mão da esquerda para a direita repetidamente enquanto respondia com um suspiro, Não se preocupe, Chris. Seu tédio acabará logo. André sorriu. Chris estreitou os olhos e olhou para Andre. O que você está planejando fazer agora? Ele perguntou. Você saberá quando chegarmos à Corte da Neve. Andre sorriu antes de acelerar o passo para o Hoover. Boquiaberto, Chris correu com seu velho corpo para alcançar Andre. Dentro do Hoover, Andre acenou com aprovação com o interior do hovercraft. Luzes azuis neon criaram um ambiente cool no interior, com assentos semelhantes aos de uma luxuosa limusine com um toque de ficção científica. O encosto dos assentos foi feito de metal negro de fumo em formato de vagem oval. Andre sentou-se em um dos assentos. Assim que suas costas se apoiaram no encosto, um mecanismo foi ativado quando a almofada inflou e envolveu seu corpo com conforto, sem restringir seus movimentos. Em seguida, uma tela de vidro deslizou do topo da cápsula oval e se iluminou, permitindo que Andre visse como era o exterior e alguns detalhes do Hoover. Fim do capítulo. Capítulo 176. O flutuar. Chris finalmente chegou, ofegante. Quando viu os assentos, sentou-se imediatamente no assento em frente ao André. O velho de repente gemeu de prazer, chocando André. Que diabos? Ele exclamou. O assento está me massageando. Incrível. Chris suspirou relaxada. Também está na temperatura certa. Quero isso na minha casa. Ao ouvi-lo, Andre riu divertido. Este ainda é apenas um protótipo de amostra. Ainda está sendo melhorado, então espere por isso na sua próxima vida. Chris choramingou de desgosto ao ouvir André. Depois disso, ele ficou em silêncio, aproveitando seu descanso confortável. Andre, por outro lado, esperou pelo piloto do Hoover. Depois de alguns minutos, uma tela se iluminou quando apareceu a imagem de um rosto gerado por um robô. Saudações. Sou seu piloto de IA, Phoenix. À medida que as cápsulas de energia estão totalmente carregadas, estamos decolando. As sobrancelhas de André se ergueram enquanto ele ouvia. Não existe piloto humano. Como ainda sou um protótipo, há um piloto a bordo treinado para controlar o Hoover caso surjam problemas de funcionamento no mecanismo automático. Você pode ter certeza. A IA respondeu com uma voz robótica. Zumbir. André concordou com aprovação. Então, vamos decorar. Ele comandou. Afirmativo. A imagem da IA foi minimizada no canto superior direito ao adicionar, decolando. Fora do Hoover, todos recuaram enquanto observavam a inicialização da nave, enquanto uma luz neon percorria os cantos da aeronave. Uom, o som dos pulsares sob as pernas da aeronave, ativando-se e enviando ondas consecutivas de pulsos, pôde ser ouvido por todos enquanto o Hoover decolava do solo. Lá dentro, a IA enviava mensagens para a tela simultaneamente, pedindo permissão da torre principal para abrir a escotilha.
Permissão concedida. Pedindo permissão para partir. Permissão concedida. Saindo. Assim que as permissões foram concedidas, o Hoover continuou sua ascensão. Abaixo, abriu-se uma enorme depressão no chão, com as pessoas recuando. Acima, um enorme portão circular se abriu e deixou a água do oceano entrar e espirrar na depressão, com buracos aparecendo abaixo da depressão, drenando a água para não causar transbordamento. No ar, o Hoover finalmente saiu do campo e emergiu das profundezas. As pernas do Hoover se levantaram e giraram para a posição horizontal, com os pulsares atrás da nave. Ativando furtividade. A IA alertou. Assim que o fez, a superfície do Hoover misturou-se com o ambiente, com hologramas de pássaros voando ao seu redor sendo projetados. Estamos indo a todo vapor. Estrondo. Os propulsores do pulsar explodiram e enviaram a nave além dos limites do som, voando em direção ao Polo Sul, onde está situada a Corte de Neve. Semelhante às antigas moradas da humanidade, o Polo Sul tem sido o lar de histórias muito profundas que só aqueles que viverão por mais de 10.000 anos conhecem. Desde civilizações antigas, artefatos e até seres selados, a desabitada Antártica está repleta de coisas que pessoas normais nem sequer conseguiriam processar. Para proteger a ingenuidade dos civis, a Fundação Ouroboros decidiu assumir a responsabilidade de estabelecer uma base na Antártida para proteger o segredo do continente gelado e para ficar longe dos olhos das pessoas. Lá dentro, a IA continuou a fornecer informações a Andri sobre a nave. Com a velocidade do Hoover de Mach 30, da Ilha da Revolução de Outubro ao Polo Sul, 200.000 km porque o mundo é 10 vezes maior que a Terra, nosso tempo estimado de chegada seria de 5 horas. E o mecanismo defensivo desta nave? Questionou André. Embora a nave ainda não possua armas ofensivas para batalhas aéreas, o Hoover possui uma furtividade boa o suficiente que não seria detectada por nenhuma tecnologia descoberta até agora, ser capaz de nos alcançar. A IA respondeu. Muito bem. André assentiu com aprovação. Ele se virou para olhar para o velho confortável em seu assento. Chris, onde você estava antes da Ilha da Revolução de Outubro? Não me diga que você passou o tempo todo lá. Ele perguntou. Embora este corpo esteja enferrujado, minhas habilidades de todas as minhas vidas ainda não se esgotaram, Andri. Chris riu. Tenho lutado na Romênia há 3 anos antes de você convocar os diretores através do mimetismo. O Darkhold está ativo de novo. André estreitou os olhos. Sim, infelizmente. Chris suspirou e acrescentou, embora o Vaticano tenha nos ajudado a expurgar a luz da Romênia, eles sempre aparecem depois de algum tempo. Está se tornando irritante, para ser honesto. André suspirou de irritação, sentindo o que Chris estava sentindo. O Darkhold, diferente do que outros conhecem, é uma das atuais 6 organizações mundiais ocultas junto com Ouroboros e Kepler. Diferente de Ouroboros e Kepler que focam mais no estudo ou aniquilação das anomalias, o Darkhold as adora, ou melhor, aquele que as está criando, a energia escura. O Darkhold parecia ter sido estabelecido após a queda do Império Romano em 476, mas poderia ter sido antes. Sem a restrição de um poderoso governo soberano, o Darkhold espalhou a sua influência no submundo europeu, combatendo qualquer um que vá contra os seus ideais. Eles se concentram em perturbar eventos religiosos e causar caos em todo o mundo. Um de seus objetivos também é destruir o Ouroboros e o Kepler para libertar as anomalias. O que é irritante para eles é como eles lutam. De alguma forma, os membros do Darkhold conseguiram uma conexão com a origem e usam essa conexão para controlar as anomalias que foram criadas. Algumas armas controladas que corrompem o corpo do inimigo, enquanto os superiores às vezes tinham o poder de controlar anomalias da classe calamidade, como livros que invocam figuras demoníacas, olhos encantadores que podem influenciar as mentes de milhões e outras anomalias que podem colocar vidas em perigo, de muitos. Com essas ameaças, Chris foi quem se adiantou para combatê-las. Durante séculos e diferentes vidas, Chris liderou os Ouroboros da Europa para eliminá-los sempre que aparecessem.
Com as forças combinadas do pessoal sob seu comando e do Vaticano, o Darkhold deveria ter sido eliminado facilmente, certo? André perguntou maravilhado. Ainda nem terminou. Chris deu uma risadinha depreciativa, chocando André. Eles ainda estão aí. Ele ofegou. O que está acontecendo? Embora o Darkhold faça parte das 6 organizações mundiais ocultas, elas não são tão poderosas para durar mais de 3 anos contra as forças combinadas da Fundação e do Vaticano. Alguém poderoso saiu de suas fileiras. Chris respondeu. A pessoa tem consigo uma espécie de dispositivo mágico que lhe permite fazer quase tudo o que quiser. Sem o meu conhecimento prévio do mundo, eu poderia ter morrido contra ele. Ele acrescentou com um suspiro. Então, esse assunto não é apenas um aborrecimento, é sério. André murmurou, se o que você está dizendo é verdade, e essa pessoa pode fazer quase tudo o que quiser, então seria necessário que eu fosse pessoalmente contra ele. Não é um exagero, utilizar seu poder apenas para ir contra aquela pessoa. Chris duvida que André esteja tratando o assunto de maneira muito problemática. De jeito nenhum, Chris. André respondeu, se essa pessoa for solta, e da forma como o mundo está atualmente, essa pessoa deveria ser eliminada o mais rápido possível. Bem, você é quem decide o que fazer. Chris suspirou e voltou ao seu estado confortável. Depois disso, o silêncio se espalhou dentro do Hoover. Continuou seu caminho para o Polo Sul sem problemas. O voo foi tranquilo, como se estivessem em um trem-bala, porém mais tranquilo. André nem sentiu um único momento de tremor ou turbulência no caminho. Com o passar do tempo, André conseguiu vinho de um robô automatizado que servia de garçom dentro da aeronave. Enquanto tomava seu vinho, André assistia a filmes criticando suas imprecisões. 5 horas depois, Phoenix, a IA, alertou a todos que haviam alcançado o perímetro da Corte da Neve. A nave começou sua descida enquanto se comunicava com o mecanismo interno. Solicitando permissão para entrar. Permissão concedida. Começaremos o pouso. Uma notificação apareceu na tela na frente de André. Do lado de fora, uma barreira incorpórea abriu um buraco que é suficiente apenas para o Hoover entrar. Assim que desceu o suficiente, o buraco na barreira se restaurou imediatamente. Ei, Chris, estamos pousando. Lá dentro, André chamou o velho adormecido. Oh, tudo bem. Chris esfregou os olhos e se consertou. André também se levantou depois de desativar a cadeira confortável e a tela enquanto a almofada esvaziava e a tela retraía para o topo da cadeira oval. Uau, PSHH. A porta pressurizada atrás da nave se abriu e deslizou como uma escada. O pessoal que estava com eles desceu primeiro enquanto eles saíram por último. Olá pessoal. Só estou verificando vocês. Eu sei que os efeitos sonoros aqui são meio desagradáveis, mas, por favor, tenham paciência. Eu sou muito ruim quando se trata de onomatopeias, então, por favor, tenham misericórdia. De qualquer forma, Darkhold faz parte da Marvel, mas antes mesmo do Mon ser lançado, eu realmente gostava do som dele, como se já tivesse ouvido isso antes, e grupos com o nome Dark soam malvados, então usei-o. Também, estou planejando criar outro romance separado deste e pretendo torná-lo gratuito por talvez 6 a 7 meses. Não sei quando vou lançá-lo, mas espero que alguém o leia. Também é uma parte de eu. Sou Deus. Então, sim. Ok, é isso, eu acho. Tchau. 3. Fim do capítulo. Capítulo 177, A Corte da Neve. Embora a temperatura do Polo Sul chegue frequentemente a menos 90 graus Celsius, o frio nem sequer afetou André e Chris por causa de suas capacidades físicas que superam os soldados de primeira linha. Ao descerem, avistaram imediatamente a enorme cúpula metálica branca no meio que se misturava com o ambiente. Não chamou muito a atenção, pois seu objetivo é não ser visto pelos outros. Vendo isso, eles tiveram a certeza de que estavam dentro do Tribunal de Neve, o local de encontro dos diretores continentais da Fundação Ouroboros.
Eles caminharam diretamente para a cúpula, pois nem todos são iguais a André e Chris, que eram imunes a condições extremas. Assim que entraram, imediatamente sentiram o calor por dentro. No meio da cúpula, um enorme buraco desce maravilhosamente fundo, atingindo o do manto, de onde vem o calor de dentro. Um reator geotérmico também está situado abaixo, especificamente como principal fonte de energia do tribunal. Uma vez lá dentro, foram imediatamente direto para a sala de reuniões do tribunal e esperaram a chegada dos demais. Enquanto esperavam, os dois conversaram enquanto serviam uma taça de vinho. É raro você tirar este vinho siciliano que envelhece há 3.000 anos. Chris pediu ao aproximar o nariz da borda da taça de vinho para sentir o aroma da bebida. Bem, atualmente estou comemorando algo que aconteceu, então acho que vale a pena tirar isso. André respondeu enquanto bebia o vinho e sorria de satisfação. Ele estalou os lábios e exclamou com surpresa e alegria: "Isso é forte." Ele murmurou: "Oh." Chris disse intrigada: "O que você está comemorando?" Ele disse: "Vou manter isso privado por enquanto." André enviou. Os olhos e lábios de Chris se contraíram de confiança, mas ele não disse mais nada sobre o assunto. "Ah, eu me lembrei. De todos nós, você é o mais habilitado com selos. Posso pedir conselhos sobre um selo?" André disse de repente. Embora Chris ainda estivesse insatisfeito com o fato de André guardar um segredo, ele ainda se inclinou: "O que é isso?" Com sua permissão, André retirou um selo próximo ao selo que cercava a estrutura da Antologia de Salomão, que ele fez após inúmeras falhas. Chris analisou e examinou o selo com foco profundo. Com o passar do tempo, o rosto de Chris mostrou espanto ao olhar para a estrutura do selo. "Foi você quem fez isso?" Chris engasgou. "Como você sabia?" As sobrancelhas de André se ergueram. Em resposta, Chris bufou com zombaria: "É porque é óbvio. O atributo energético que compõe este selo é exatamente o de uma energia de sua fonte." André suspirou surpreso: "A velocidade do seu desenvolvimento realmente me surpreende, Chris." Ele disse: "Sim. Fui eu quem criou esse selo quando me inspirei no trabalho de alguém." André acrescentou enquanto dava uma desculpa sobre o porquê de ter criado um selo tão complicado. Os olhos de Chris brilharam visivelmente quando ele se moveu em direção a André com rapidez: "Você pode me mostrar o trabalho dessa pessoa?" "Quem é a pessoa que pode criar um selo tão magnífico?" Ele perguntou com entusiasmo. "Infelizmente, não posso te contar porque ele não gosta de ser incomodado. É mais provável que ele não possa responder porque se foi." André pensou: "Só o trabalho dele, por favor." Chris persuadiu mais quando o velho franziu os lábios e fez uma expressão, fofa e adorável, que fez André sentir nojo. "Não pode." André balançou a cabeça e insistiu em não contar ao velho. "Apenas me diga, você pode quebrar essa estrutura de selo? Se for o original, tenho certeza de que não posso. Mas, com o seu nível de habilidade, posso simplesmente substituí-lo." Chris respondeu enquanto colocava o dedo para frente e fazia algumas formações rúnicas e atirava em direção a um dos silcores. Shang. O som de correntes quebrando foi ouvido quando o selo se expandiu e se dispersou. "Você realmente é incrível, Chris." André riu enquanto balançava a cabeça. "Mas esse selo é realmente incrível, André." Chris respondeu com seriedade: "Uma estrutura de selo tão complicada é muito difícil de fazer, e também muito difícil de quebrar se você souber realmente como criá-la. Tal selo é um gênio entre os gênios das artes e é um inimigo muito, muito terrível de se enfrentar." André riu por dentro: "É claro que é difícil enfrentá-lo. É aquele bastardo do rei Salomão do Ocidente." Ele pensou. De repente, André viu as mãos de Chris se movimentarem de forma muito rápida, a ponto de quase não conseguir ver os dedos. "O que você está fazendo?" Ele perguntou, tentando imitar o selo. "Se usado corretamente, podemos selar e conter quase tudo." Chris respondeu com orgulho. "Muito bom. Boa ideia, diretora Chris." André parabeniza brincando. "Não é nada, presidente Ouroboros."
Cris, brincando, assumiu uma postura respectiva e respondeu enquanto os dois reprimiam o riso. Desculpe se não posso te contar isso, Cris. É muito importante. André pensou consigo mesmo enquanto olhava para a risonha Cris. De repente, o telefone que está sobre a mesa tocou. André olhou e atendeu no alto-falante. O que é? Ele perguntou. Presidente, os outros diretores continentais chegaram. A pessoa por trás do telefone atendeu. Então, deixe-os entrar e direcione-os aqui imediatamente. André respondeu. Sim, presidente. A pessoa respondeu antes que André encerrasse a ligação. André olhou para Cris e declarou, acho que essa atualização acabou. Eles já estão aqui. Cris então sorriu e respondeu, ainda podemos conversar depois. André sorriu antes de exibirem simultaneamente uma expressão séria com as costas retas e a postura digna. Depois de alguns minutos, 4 pessoas entraram juntas na sala, tendo a mesma estatura uma da outra, profissional. Todos usavam ternos com o distintivo de Ouroboros estampado no peito. Um dos recém-chegados parecia um adolescente, um belo rapaz de 19 anos com traços de maturidade já aparecendo aqui e ali. Ele tinha um rosto sorridente, mas qualquer um ainda podia sentir a aura de alguém extraordinário ao seu redor. Seu olho esquerdo, diferente do outro que tem uma cor marrom escura normal, brilhava com um tom neon azul claro. Sua pupila esquerda também tem um formato muito semelhante a um olho vertical que parecia olhar para qualquer coisa com julgamento. Amarrado em sua cintura havia um longo chicote feito de cauda de arraia e escamas de cobra para servir de farpas para o chicote. Em segundo lugar, entre os 4, estava um homem careca de 40 e poucos anos. Atrás dele havia um escudo metálico redondo com gravuras de runas ao seu redor. Em termos de aparência, ele é semelhante a um personagem de jogo de pele roxa com um enorme pergaminho nas costas, mas com terno. Ele usava óculos retangulares de aros dourados enquanto olhava para todos lá dentro. A terceira pessoa é totalmente o oposto da segunda, com um longo e corpulento cabelo castanho escuro amarrado em um rabo de cavalo alto, enquanto seu rosto esculpido era realçado por seus pelos faciais aparados com perfeição. Nas 2 mãos, do pulso aos dedos, quase tudo tinha anéis e pulseiras douradas enfeitando-o. No pescoço, outros 2 anéis de ouro estavam decorados. No total, há 20 anéis e pulseiras combinados nele. A última pessoa, que tinha cerca de 30 anos, também era a mais feroz do grupo, com dentes afiados e irregulares, tatuagens de tubarão nas costas das mãos, unhas afiadas e também 2 adagas de 7 polegadas amarradas nos 2 lados, suas cinturas. André olhou para os 4 e falou, já se passaram anos. Já não disse a todos para não trazerem armas para dentro da sala de reuniões? O adolescente riu alto e respondeu brincando, já foi você quem disse isso. Já faz anos. Não nos lembramos dessas coisas. Cris então declarou, não haja como se ainda estivéssemos do lado de fora, Jean. Você está dentro de uma reunião formal de figuras com alta autoridade. Você mesmo é um deles, sendo o diretor continental da Ásia, então haja como tal. Jean coçou a cabeça e riu sem jeito, hehe. Ok, grande diretor. Ele respondeu antes de ficar ereto e assumir uma estatura digna, virando-se para André. Saudações, presidente. Ele se curvou com respeito. André sorriu levemente e acenou com a cabeça, todos, sentem-se. Ele gesticulou com as mãos. Os outros assentiram e obedeceram, sentando-se em seus respectivos assentos. Depois que todos se sentaram, André começou a falar sério. Pessoal, sugiro que investiguem todos os funcionários abaixo de vocês. André declarou de repente, assustando-os. O que você quer dizer, presidente? O careca perguntou perplexo. Recentemente, matei 2 membros de nossas forças que vieram da sociedade. Tal coisa é imperdoável. André respondeu. O que? A sociedade Kepler se infiltrou em nossos arquivos. O homem de cabelos compridos engasgou. Fim do capítulo. Capítulo 178. Os Illuminati. Infelizmente, esse é o caso. André assentiu.
É por isso que ordeno a todos que limpem suas forças. Espero que, no próximo ano, tudo esteja limpo, acrescentou André. Também estou declarando uma limpeza imediata das forças das organizações mundiais ocultas no Egito e nos países vizinhos. Quero que apenas as forças da Fundação Ouroboros existam dentro dos seus perímetros. Presidente, isso significa guerra entre nós e as forças do submundo e do Círculo Pendragon. O careca exclamou: não podemos fazer mais nada. O Egito deve ser defendido e os seus segredos devem ser protegidos. Os seres que estão selados dentro desse país não devem ser tocados por quaisquer outras organizações, para que não desfaçam acidental ou intencionalmente os selos. André afirmou com solenidade. O selo já está tão frágil? Chris perguntou preocupada. André assentiu. Já conversei com alguém que sabe das coisas a respeito deles. Mesmo os outros seres poderosos só poderiam esperar nervosamente quando o selo fosse quebrado. Ele respondeu com um suspiro. E pelo lado positivo, não acho que o Círculo Pendragon ficaria tão zangado. André acrescentou: o Círculo de Pendragon diz respeito apenas aos líderes do governo. Seu único objetivo é controlar cada governo mortal para que eles possam se expandir facilmente e ter recursos abundantes. Com isso em mente, ocupar o Egito não deveria ser muito difícil. Eu, o homem de dentes afiados disse com antecipação. Nem pense em conseguir mais, Aaron. Você já tem bagunça suficiente para cuidar, com os mares para se preocupar. Basta operar suas forças e fazer uma limpeza. André respondeu, o que Aaron fez beicinho. Há mais alguma coisa que você queira dizer, presidente? Chris questionou. Observe os movimentos da sociedade e me informe assim que eles fazem algo suspeito. Assim que enfiarem o nariz em qualquer um de nossos sites altamente proporcionais, prenda-os imediatamente. Se resistirem, mate-os. André comandou. Será que realmente iremos contra eles até o ponto de eliminação? O careca disse, não podemos simplesmente derrotá-los e depois integrá-los às nossas fileiras. Isso fortaleceria o nosso nível de poder entre as organizações do mundo oculto e também seríamos capazes de competir contra os Illuminati. Ele adicionou, não, sábio. André de repente ficou mais solene, mesmo se reunirmos todas as organizações do mundo oculto, não seremos capazes de ir contra os Illuminati. Embora eu odeie tanto isso, não posso fazer nada a respeito. Você avalia tanto os Illuminati? Sage ficou boquiaberto. Sim, eu faço. André acenou com a cabeça. Embora os Illuminati tenham apenas alguns homens que não passam de 100, eles ainda são a organização mais poderosa de Gaius. Mesmo os deuses literalmente não seriam capazes de vencê-los. Eles são simplesmente tão poderosos. Infelizmente, esse é o caso. Chris suspirou. Se a Fundação Ouroboros não fosse criada, o presidente, eu e talvez Gob definitivamente faríamos parte dos Illuminati e ninguém mais da Fundação teria as capacidades necessárias para ser um. Seus requisitos são tão altos. Jian engasgou. Você categorizou o diretor Gob junto com vocês dois. Ele já está perto do seu nível. Ele perguntou com curiosidade. Não no nosso nível, mas ele passou nos requisitos. Chris respondeu olhando para o homem de cabelos compridos. Ele adquiriu os anéis de Hominícios mais tarde na vida. Ele tem um potencial enorme no uso dos anéis, um homem muito talentoso nas artes da manipulação. Gob sorriu e aceitou o elogio. Embora eu não possa derrotar o grande diretor e o presidente, ainda posso conter muitos seres com esses meus parceiros que herdei do meu ancestral. Com conhecimento, talento, treinamento e habilidades suficientes em relação a esse item, acredito que ele mesmo poderia até mesmo conter um ser que transcende os deuses por um longo tempo, se quisesse. André afirmou com confiança. Mas não deixe sua cabeça crescer só por causa dos nossos elogios, Gob. André avisou. Você não tem nem metade do poder para fazer esse tipo de coisa. No máximo, você pode restringir formas de vida angelicais ou demoníacas com esses anéis. Eu sei disso, presidente. Gob acenou com a cabeça. Ainda quero que meu conhecimento seja ampliado, para treinar junto com esses meus parceiros.
Ele disse enquanto acariciava os anéis. De qualquer forma, não vou mais segurar vocês. André declarou de repente. Se você já precisa sair, pode ir. Ficarei aqui por mais 2 dias. Com isso, os diretores se curvaram para ele e saíram um após o outro, com Chris ficando junto com André lá dentro. André, você ainda não decidiu de onde se originou os Illuminati ou quem é seu líder? Chris perguntou depois de um tempo. André balançou a cabeça e respondeu, os Illuminati são uma organização muito secreta, ainda mais do que nós. A Imperatriz Everfree, um dos membros da organização que conheci antes, tem autoridade absoluta sobre as florestas, as hortaliças e qualquer coisa que diga respeito, vida vegetal. Quando tive a chance de treinar com ela, quase perdi se não tivesse utilizado minha vontade para contê-la. Depois disso, os Illuminati tornaram-se ainda mais cautelosos, especialmente conosco. André suspirou, se eu tivesse como entrar, eu teria feito isso. Chris estalou a língua com amargura, embora não tenhamos problemas com os Illuminati por causa de sua neutralidade em relação às outras organizações, eles ainda são um grupo muito secreto, e não sabemos o que ou quando eles podem fazer um movimento. Seus fileiras são incrivelmente poderosas, a ponto de terem a capacidade de dominar o mundo inteiro se quisessem. É por isso que ainda são uma ameaça. Eu mesmo sei disso, Chris. André suspirou, mas, por enquanto, não faremos nada em relação a eles, especialmente quando o mundo já está à beira do caos. Não vamos falar muito sobre esses assuntos tensos. Chris de repente mudou de assunto enquanto se inclinava para André com um sorriso divertido, acabei de me lembrar de uma coisa. O que é? André se afastou e olhou para ele. Você já abriu uma conta no Twitter? Chris sorriu amplamente. Aspas. Que diabos? André pensou consigo mesmo. Chris voltou ao seu lugar e ficou boquiaberto enquanto olhava para ele. Não me diga que você ainda não abriu um. Ele ofegou. Eu deveria estar preocupado com você. Estou me encolhendo ao olhar para um vovô de 80 anos falando como se fosse um adolescente desta geração. André retrucou com desgosto. Claro que não tinha aberto. Com o que estou vendo na internet, tudo que são apenas adolescentes divagando e reclamando de tudo. Hawais, você deveria instalar agora mesmo. Vou fazer uma conta para você. Chris então saltou em direção a André, tentando pegar seu telefone. Infelizmente, ele foi lento demais para André, que estendeu a mão para baixo e cobriu o bolso. Não, ele pronunciou. Então, não tenho escolha. Chris bufou e pegou seu próprio telefone e abriu seu aplicativo. Ele então pareceu procurar algo e depois clicou em um artigo. Aqui, basta olhar para isso. Ele disse enquanto entregava o telefone para André. O que é isso? André correu os olhos para ler o artigo. De repente, seus olhos revelaram uma expressão de interesse enquanto ele lia o artigo inteiro mais uma vez. E mais, você conhece ele? Chris sorriu enquanto esperava ele terminar de ler. Este não é Calcifer, o garoto que conheci antes. André deixou escapar. Sim, você está certo. O velho assentiu, ele está enfrentando algo problemático agora em relação ao seu relacionamento com uma garota rica. Você sabe que ele é apenas uma pessoa normal que tem uma vida normal, certo? Chris acrescentou, exceto por seu talento musical, ele é apenas um homem normal que mal consegue pagar o que quer. Mas, infelizmente, ele amava uma herdeira rica. Quando o pai da menina recebeu a notícia, imediatamente mandou a menina para os Estados Unidos para separar os dois. Ele queria brigar, mas não pode. Já se passaram 2 anos e o assunto surgiu novamente. Calcifer quer recuperá-la do pai, mostrando ao mundo inteiro o quão forte é seu amor pela garota, Madison. Chris então riu alto enquanto dizia, esse assunto não é intrigante. É como um drama. André estreitou os olhos enquanto lia outro artigo sobre eles, porque ele não falou comigo sobre isso. Eu disse a ele antes para me informar se ele precisasse de alguma coisa. E também, André virou-se para Chris e disse,
Calcifer não é apenas bom em música, ele próprio é um gênio em relação a investimentos, negócios e ações. Se ele tiver capital suficiente, ele pode criar uma empresa, se ele quiser. Com um pouco de esforço, ele pode fortalecer um conglomerado para desenvolver sua própria empresa. Com isso, ele poderia facilmente recuperar sua amante. Depois de pensar um pouco, André pegou o celular e instalou rapidamente o Twitter, o que fez Chris sorrir novamente. Depois de alguns truques e outros processos, ele finalmente criou uma conta sua. Fim do capítulo. Capítulo 179 Intrometendo-se na vida amorosa do sobrinho. Depois de pensar um pouco, André pegou o celular e instalou rapidamente o Twitter, o que fez Chris sorrir novamente. Depois de alguns truques e outros processos, ele finalmente criou uma conta sua. Andras, @ouroboros01. Ele então olhou para o telefone por alguns minutos e olhou para Chris. Posso mandar uma mensagem para alguém aqui? Vendo seu olhar perplexo, Chris riu tanto que abriu sua barriga enquanto batia a mesa. André apenas olhou para ele enquanto fazia isso. Apenas responde a minha maldita pergunta, velho. O frustrado André parece. O velho enxugou as lágrimas dos olhos e respirou fundo, acalmando-se. É assim. Após ser ensinado por Chris, André imediatamente saiu do aplicativo e clicou em um usuário, seguindo-o. Ele então enviou uma mensagem para a conta do Twitter antes de desligar o telefone com interrupção. O que você fez? Chris perguntou curiosamente. Eu mandei uma mensagem para ele. Apenas deixando-o lembrar que ele tinha um tio. Os lábios de André se curvaram para um lado enquanto ele olhava para o telefone. Cidade de Quezon, Filipinas. Dentro de um amplo apartamento, um homem incrivelmente lindo de 20 e poucos anos estava sentado no sofá enquanto segurava uma guitarra Gibson Les Paul nos braços. Ele acariciou o violão com amor enquanto murmurava, prometa que vou te trazer de volta, Madison. Apenas espere por mim. De repente, seu telefone vibrou ao lado dele. Ele pegou e olhou para a mensagem. Ele primeiro pensou que era uma mensagem de um fã no Twitter, então planejou apenas dar uma olhada, mas quando viu a mensagem, seus olhos se arregalaram ao lê-la. Como você está, pequeno Cal? Você se esqueceu desse seu tio? Calcifer clicou rapidamente no perfil da pessoa e viu seu nome. Tio André, de volta à Antártida. Tio André, já se passaram anos. Como você tem estado? André sorriu ao ler a mensagem. Sim, já se passaram anos. Por que você nunca me contou sobre aquele seu problema com garotas? Eu poderia ter te ajudado, sabe? Eu te dei meu número anos atrás, você não salvou ou simplesmente escreveu. Esqueci de ter seu número. Você me deu quando eu tinha 6 anos. Como eu deveria saber o que fazer com esse número naquele momento? Vendo isso, André riu e digitou outra resposta. Oh, certo. Hahaha. Vou te fazer uma pergunta, Cal. O que é isso, tio? Você realmente ama aquela mulher? Assim que André enviou aquela mensagem, Calcifer nem hesitou em responder, sim. Então, estou lhe dando uma chance. Use bem. Depois que André enviou a mensagem, ele não olhou para nenhuma das perguntas e mensagens de Calcifer e imediatamente discou um número. Romualdes, quero que você faça uma coisa. O que é isso, senhor? Enigma. O homem do outro lado da ligação perguntou. É em relação ao grupo Zeon do falecido Terêncio Santos. André explicou tudo o que queria para Romualdes na ligação. Nas Filipinas, embora a vida das pessoas comuns seja normal dentro do país, sem muito caos acontecendo entre os cidadãos, ainda existem fronteiras entre os pobres, os abastados e os ricos, criando os estratos que separam as 3 classes. No momento, não são apenas as Filipinas, mas o mundo inteiro. Embora não haja realmente muitos problemas em relação às classificações, ainda existe alguma discriminação entre os 3 grupos devido à sua diferença de status. Este é definitivamente o caso entre os 2 estratos mais baixos e os ricos, com as famílias ricas a olharem para os seus congêneres mais baixos com descontentamento e até repulsa.
Por causa disso, o amor entre os ricos e uma das esferas mais baixas da sociedade é visto por muitos como quase impossível e apenas um sonho. Um dos casais vítimas dessas normas foram Calcifer Santos e Madison Mendoza. Cantora, compositora e violonista, apaixonada por uma herdeira de uma família dona de vários hospitais e farmácias no país, foi vista como uma grande piada pelo pai da mulher. Pensando nisso, seu pai enviou Madison aos Estados Unidos para se formar em medicina, deixando Calcifer sozinho no país. Sem a mulher que tanto amava, Calcifer sofria por dentro, pensando que sua namorada o abandonou sem dizer uma palavra porque o amor que eles tinham não estava mais presente. Sofrendo de intensa melancolia, ele perseverou e expressou sua profunda dor escrevendo canções e cantando. Ele se apresentou e finalmente se tornou conhecido em todo o mundo. Um dia, alguém lhe mandou uma mensagem dizendo que a mulher que ele amava não foi de boa vontade e, em vez disso, foi pressionada pelo pai. Tendo esse conhecimento, Calcifer levantou-se e prometeu ao mundo inteiro que recuperaria a sua mulher. Calcifer olhou para a última mensagem de seu tio com perplexidade enquanto se perguntava de que chance ele estava falando. Ele enviou algumas mensagens perguntando o que era e, depois de alguns minutos sem receber outra mensagem, largou o telefone e fechou os olhos para descansar. Horas depois, ele acordou e abriu o telefone para ver se o tio havia enviado alguma resposta, mas não encontrou nenhuma. O que ele encontrou foi uma mensagem de seu empresário e amigo. Calcifer, responda. Olha a notícia. Querendo saber o que seu gerente estava falando, ele pegou o controle remoto da televisão e ligou-o para olhar. Ele então se assustou ao ver o que estava acontecendo no noticiário. No dia 21 de julho deste ano, a empresa internacional Gaius Group manifestou interesse pelos hospitais e farmacêuticos de Mendoza e decidiu investir um valor total de $30 milhões, concedendo ao grupo internacional um total de 45% de todas as ações dos negócios de Mendoza. O grupo Gaius e os Mendoza também iniciaram projetos conjuntos que somam um total de $300 milhões, pesquisando vários medicamentos e tecnologias que poderiam potencialmente impulsionar o avanço dos equipamentos tecnológicos dentro de hospitais em todo o mundo em 20 anos. Mas ainda esta manhã, o grupo interrompeu seu apoio ao fornecimento aos Mendoza. A maioria dos acionistas também expressou sua relutância em ajudar os Mendoza em relação às questões recentes, colocando os Mendoza em uma situação muito difícil. O grupo Gaius também pareceu suprimir a empresa por motivos desconhecidos. As especulações apontam para a questão da relação entre o cantor, guitarrista e compositor do R4, Calcifer Santos, e a filha do atual presidente, Madison Mendoza, mas a especulação ainda não foi confirmada. A esposa do atual presidente, porta-voz dos hospitais e farmacêuticos de Mendoza, pede uma razão para as ações de Caio e afirma que eles fariam tudo o que pudessem para resolver os problemas que atualmente os assaltam. Em seu recente comunicado de imprensa, não recebemos resposta do grupo Caio sobre o assunto. Que diabos? Calcifer engasga com o choque. Seu telefone então vibrou. Ele olhou para ele e viu uma mensagem de seu tio. 09 tio. Ele pressionou o número, copiou e discou o número. Imediatamente, a ligação foi atendida quando uma voz profunda e carismática soou: Olá, sobrinho Cal. Você viu a notícia? Foi você quem fez isso, tio? Calcifer perguntou. Ele ouviu um MHMM de André quando este respondeu: Sim, gostei. Por quê? Você não gostou? Tio, eu sei que você quer ajudar, mas por favor, não assim. Calcifer suspirou. Maddie está definitivamente afetada por causa disso, e talvez ela esteja estressada. Mas ainda estamos nos aproximando da parte emocionante. André riu. O que você quer dizer? Calcifer perguntou nervosamente. Vejo que você não gostou do que eu fiz, então vou ordenar que parem de suprimir os Mendoza, mas em troca, estou lhe enviando um presente do seu tataravô, com sabedoria. Também vou apoiá-lo por trás e espero ser convidado como padrinho no seu casamento, ok? André riu e encerrou a ligação.
Em seguida, enviou um arquivo compactado para Calcifer e aguardou sua resposta sobre o assunto. Nas Filipinas, Calcifer clicou no arquivo que André lhe enviou, embora ainda estivesse perplexo com o fato de seu tio ter encerrado a ligação tão repentinamente. Ele então extraiu o arquivo e, após fazer isso, viu dois documentos separados. Clicando no primeiro, viu que se tratava de um documento que contém informações sobre o grupo de empresas Xeon. Embora intrigado, continuou a ler o documento, com informações dos acionistas, executivos, negócios que detém e do diretor-presidente de todo o grupo. Ele ficou impressionado com o tamanho do grupo e com a qualidade do gerenciamento dos executivos. Embora achasse que poderia haver algumas melhorias aqui e ali, ele avaliou o grupo como um grupo de muito sucesso que poderia ser considerado um gigante aqui nas Filipinas. Fim do capítulo. Capítulo 180. Uma história para outra época, abaixo da Antártica. Ele ficou determinado com o tamanho do grupo e com a qualidade do gerenciamento dos executivos. Embora achasse que poderia haver algumas melhorias aqui e ali, ele avaliou o grupo como um grupo de muito sucesso que poderia ser considerado um gigante aqui nas Filipinas. O grupo atua em diversos tipos de áreas de negócios, mas a maioria de seus negócios está na indústria do entretenimento. Embora a maioria de seus negócios seja na indústria do entretenimento, seu principal negócio é que produz o maior lucro seria a Xeon Motors, uma empresa do ramo automobilístico envolvida na produção de veículos e motores. A Xeon Motors pode ser considerada uma empresa automobilística de nível médio a superior, ficando logo atrás da Volkswagen em termos de potência do motor. Seus produtos também possuem uma estética de alto nível que pode ser comparada aos veículos BMW. Outro fato interessante que ele viu foi que o grupo Xeon também possui uma parceria conjunta e relacionamento aliado com o gigante que é o grupo Caio, fazendo com que o grupo tenha ainda mais sucesso na fabricação e na publicidade. Depois de ler tudo, Calcifer pensou consigo mesmo: tio André quer que eu entre no grupo Xeon. Enquanto pensava nisso, ele clicou no segundo arquivo e, para seu choque total, viu que o conteúdo do segundo arquivo era transferência de propriedade do grupo de empresas Xeon. Calcifer arregalou os olhos ao ler o artigo. Ele folheou o documento enquanto a sensação de choque o atingia consecutivamente. A propriedade do grupo Xeon seria transferida para mim. Assim que terminou de ler o documento pela enésima vez, discou imediatamente o número de André e, assim que atendeu, perguntou-lhe o que era aquilo. Para sua primeira pergunta, sim. Para a segunda, leia novamente se estiver confuso. Terceira, porque é problema seu, da sua família. E quanto à última pergunta, o mesmo que a terceira. André respondeu a ele. André então explicou tudo sobre o grupo Xeon para Calcifer, mas é claro, com alguns detalhes alterados. Ele lhe disse que os santos já foram subordinados de sua família. Quando o tataravô de Calcifer se aposentou, ele criou a Xeon Motors e o grupo Xeon para a família. Quando seu bisavô assumiu o comando e viu que não havia descendente capaz de administrar bem o grupo, ele entregou a propriedade da empresa para a família de André administrar até que a família Santos produzisse uma prole capaz. Quando Calcifer nasceu, André testou Calcifer para ver se ele era bom o suficiente para assumir o comando. E quando ele provar que está certo, será o momento em que ele entregará a empresa a ele. Estou dando isso a você agora, visto que você precisa disso para provar que não é apenas uma pessoa fraca e abastada. Tenho certeza de que, a esta altura, aquele pai dela já refletiu sobre seu passado, decisões. Tendo você uma empresa poderosa em suas mãos, você poderá facilmente fazer o que quiser, e até mesmo ter uma mulher ou mulheres muito melhores com você, afirmou André. Eu amo Maddy e ninguém seria capaz de ser tão bom quanto ela, mesmo que estejamos falando de milhares de garotas. A voz de Calcifer de repente ficou fria quando André mencionou ter uma mulher melhor. André ficou surpreso por ter sentido um pouco de nervosismo quando ouviu quão forte é a convicção de Calcifer em relação a Madison. É claro que ele não diria nada sobre isso enquanto ria, eu estava apenas testando você.
Eu realmente não tomei uma decisão errada. Ele respondeu: bem, então o grupo é seu e você pode fazer o que quiser com ele, mas vou aproveitá-lo se tudo o que você fizer for ter um desempenho ruim. André disse com um sorriso antes de encerrar a ligação. Minutos depois dessa conversa, a repressão do grupo Caio aos Mendoza foi suspensa. As notícias também relataram que, por causa dos acontecimentos anteriores, a filha do presidente, Madison, estava programada para retornar às Filipinas, chocando a todos. O pai de Madison disse uma vez na frente da coletiva de imprensa que sua filha iria primeiro terminar e fazer o mestrado antes de voltar. Talvez por causa dos acontecimentos atuais, o Sr. Mendoza fez Madison voltar e ajudar sua mãe. Com a mudança abrupta dos acontecimentos, todos ficaram chocados e perplexos. É tão rápido que a mídia nem teve tempo de reagir. Ao mesmo tempo, o porta-voz filipino do grupo Gayus também finalmente enfrentou a imprensa. Eles pediram desculpas pelos acontecimentos atuais e prometeram compensar a empresa farmacêutica e a corporação pelo problema. Quanto ao motivo, o porta-voz não deu a resposta que procuravam e, em vez disso, deu à imprensa uma resposta muito vaga: é por causa de um assunto privado entre nossas empresas. Depois disso, foi como se nada tivesse acontecido. Exceto pelo atraso na pesquisa, as ações dos dois negócios dos Mendoza voltaram ao normal e os acionistas voltaram a apoiar os Mendoza, embora a confiança destes últimos em relação a eles tenha diminuído. No apartamento de Calcifer, suas mãos tremiam enquanto ele chamava os amigos: rapazes, liguem para suas amigas e vamos nos encontrar no aeroporto. Vamos buscar Madi. Sim, chefe. Nele. Chegando. Seus amigos responderam consecutivamente. Durante a ligação, Calcifer estava se preparando enquanto pegava sua jaqueta de couro e a vestia. Ele desligou e pegou as chaves, correndo direto para o carro que estava estacionado em sua garagem. O que acontecerá a seguir será outra história, já que a deles está apenas começando, com provações e tribulações acontecendo enquanto eles continuam a se amar até o fim. Voltando para a Corte da Neve, após terminar o que estava fazendo, Chris finalmente deixou a Corte da Neve, a bordo do Hoover. Em relação a André, ele desceu profundamente abaixo do gelo, onde estavam contidas algumas coisas que estavam bloqueadas do mundo. Com o atual desenvolvimento das coisas, e ele pensando que coisas piores poderiam vir a seguir, ele sentiu que era urgente quebrar o selo que envolve o códice e obter plenamente o conhecimento que está armazenado dentro dele. A única coisa em que ele consegue pensar é dar tudo de si e, para isso, ele precisa retornar ao passado antigo que deixou para trás. Depois de caminhar por horas, ele finalmente estava profundamente dentro do gelo. A temperatura, em vez de aumentar, tornou-se incrivelmente mais fria, atingindo uma temperatura congelante de menos 150 graus Celsius. Embora o frio já estivesse nesse nível, André só tinha uma camada de jaqueta de lã para cobri-lo, embora não funcionasse muito porque até a jaqueta dependia apenas do calor de André para ficar macia e não virar uma escultura de gelo. André ficou na frente de uma parede de gelo de 30 metros de altura e balançou a cabeça. Isso não era assim antes. Ele então levantou a mão e colocou-a na superfície do gelo. Ele passou a mão no gelo e avançou. Rachadura! Um som alto do gelo quebrando ecoou pelas paredes geladas. A parede de gelo à sua frente desmoronou, causando um enorme terremoto por toda a caverna. André conjurou uma chama e a ergueu. O gelo que estava caindo aos pedaços de repente derreteu e evaporou ao se aproximar dele. Depois de um tempo, tudo foi esclarecido. A coisa que antes estava escondida pelo gelo espesso e denso finalmente revelou o que era: um enorme portão metálico preto que tinha inscrições, runas e imagens escritas em sua superfície. Ele olhou para o portão enorme com reminiscências enquanto se lembrava do passado que havia sido perdido há muito tempo no rio infinito do tempo. Iele, Inhezum, Barum, Cois. Ele encobriu as 4 runas místicas que estavam gravadas no portão enquanto pronunciava 4 palavras irreconhecíveis com uma voz profunda e arcaica. Sons profundos e estrondosos trovejaram enquanto ele ricocheteava pelas paredes.
O portão se abriu lentamente enquanto as coisas dentro dele eram mais uma vez expostas ao mundo exterior depois que o portão foi fechado, centenas de milhares de anos atrás. Entrando, André viu o vasto salão primitivo repleto de fábulas antigas das maiores glórias de eras anteriores à história, enquanto tochas e braseiros acendiam um após o outro, alinhados em linha reta, lançando um brilho quente que abrangia todo o edifício. Salão. 8 pilares feitos de diferentes meteoritos sustentavam o teto alto do salão, enquanto gravuras antigas e empoeiradas de guerras, derramamento de sangue, ruína e caos que alcançavam todos os diferentes cantos do mundo e dos reinos eram retratadas nas paredes laterais e no teto. Em contraste com as imagens caóticas nos dois lados do salão, a imagem representada na frente era de uma glória eterna, com um enorme sol, com os deuses mais antigos Urano, Hathor, Céu Antigo, Buda da Antiguidade, o Tianzun, Brahma, junto com os novos deuses Zeus, Ra, Leferoque, os Budas, Odin, Vishnu e o Imperador de Jade abaixo dele, desfrutando da gloriosa eternidade que o Sol havia criado. Fim do capítulo.